partir de agora e devemos ter uma série de situações que podem gerar questionamentos e estamos aqui para depois, ao final, procurar responder ou, às vezes, dependendo da pertinência da pergunta e se ela estiver dentro do contexto, a gente pode responder na hora. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar essa live Varejo Internet, a verdade através do espelho. Este é um estudo de caso, o estudo da situação feito pela Caimã Consultoria. Então, nós vamos começar esse estudo de caso, onde a gente tem essa situação que nós estamos vivendo e onde a gente tem essa nova realidade que a gente está vivendo desde que começou o isolamento social em 23 de março. É interessante a gente começar a pensar nisso como a quarta semana de março, só para a gente poder acompanhar essa situação, para a gente poder saber a ordem cronológica da situação. Então, quando começou o isolamento, os pequenos empreendedores, os médios empreendedores, todos os responsáveis começaram a fazer a divulgação por mídias sociais. Foi uma situação até instintiva você começar a divulgar seu negócio, a fazer live, muitas pessoas começaram a bater papo, a explicar suas ideias, suas aflições. De uma certa forma, isso ajuda na formação do que a gente chama de branding, de formação de força de marca, de estrutura de marca, de personalidade de marca. E logo em seguida começaram a procurar fazer a venda por meios eletrônicos. E o que as pessoas instintivamente fizeram estão certas, porque a gente tem, analisando a situação de internet, o consumo de internet que a gente tem acompanhado e que a gente tem pesquisado, olha só, as informações e notícias, comparando a segunda semana de março com a terceira, que é a semana que antecede ao começo do isolamento, que é quando a gente começou a escutar aquela história de que poderia haver esse isolamento, essa situação onde a gente ia ter que ficar em casa. Então, da segunda semana para a terceira semana, se vocês olharem aqui, nós temos um crescimento, um tráfego, uma busca por notícias e informações. O crescimento foi de 42,6%. Agora, as mídias sociais tiveram um crescimento menor, até porque você tem uma situação diferente. Os acessos às mídias sociais que a gente conseguiu levantar através de um estudo feito por uma outra consultoria que chama Comscore, a média de acessos na segunda semana em sites de mídias sociais foi de 34 bilhões. Na semana que antecede, onde a gente começou a procurar informação e as pessoas começaram a comentar sobre isso, a gente tem um crescimento de 26%. E a busca por entretenimento, e aí são diversas as situações, são games, são filmes, são streamings, o crescimento foi de 22,8%. Agora, e essa ida dos empresários e das pessoas para começar a postar e divulgar o seu negócio tem muito sentido, porque segundo uma pesquisa de 2019 do portal Hootsuite, que trabalha com mídia social, e de uma outra consultoria internacional que chama We Are Social, o uso de internet no Brasil por pessoa é de 9 horas e 29 minutos diários. Então, assim, essa é a demanda do brasileiro por internet. Isso antes da pandemia. Agora, a gente tem acompanhado uma série de situações. Se a gente pega e compara, por exemplo, as postagens que a gente tem, considerando como base o mês de abril,
Em 2019, nós tivemos 4.753.025 postagens no Facebook feitas no Brasil. Esse número, em 2020, foi de 6.492.000, ou seja, um crescimento de 36,59%. As ações cross-platform, onde você tem diversas ações que acontecem ao vivo, com internet e às vezes em múltiplas plataformas, também teve um crescimento. Ou seja, o que a gente tem visto é que as grandes marcas estão vindo para fazer essas ações e aproveitar as mídias sociais de toda a sua força. Agora, esses números batem com dados que a Anatel disponibilizou há pouco, que falam, numa entrevista, que o crescimento do uso de internet no Brasil durante a pandemia cresceu de 40% a 50%, que é mais ou menos o que a gente tem visto em termos de postagens no Facebook sobre tudo isso que está acontecendo. Ou seja, a gente tem uma série dessas situações, inclusive medidas em relação, por exemplo, àquela pesquisa que eu já comentei do Hootsuite e da We Are Social. Ela fala que o brasileiro consome 3 horas e 34 minutos de mídia social por dia. E o alcance, a penetração das mídias sociais para o brasileiro é da ordem de 75% sobre o percentual total da nossa população. Agora, falando já deste ano, no mês de março, nós tivemos 80.000 novas lojas virtuais. Nós tivemos 25 milhões de pedidos online feitos em 4.000 lojas. Isso a gente falando entre março e abril. O aumento dos pedidos online cresceu quase 50% em abril. Agora, tanto quanto isso, cresceu a concorrência. A concorrência na internet, a gente viu que ela está ficando muito grande, porque todo mundo está buscando a venda online. É o único caminho que nos restou. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que são 4 milhões de domínios registrados e ativos no Brasil até este momento. Nós estamos falando agora de dados de julho. E isso mostra a quantidade de pessoas que têm os seus domínios registrados. Agora, a gente tem que lembrar que quando a gente está trabalhando e tentando vender as nossas publicações, as nossas postagens, os nossos produtos na internet, a gente não está concorrendo só com as pequenas lojas, só com os pequenos negócios. A gente está concorrendo com o mundo inteiro, porque a internet coloca todo mundo e todas as situações ao vivo. Agora eu estou concorrendo, eu não sei com quantas lives, ou não sei com quantos artistas, fazendo isso ao mesmo tempo que eu. E eles estão fazendo isso de uma forma muito mais profissional. Eles entraram e começaram a produzir e a divulgar conteúdo e passaram a funcionar, em vez de ter que ter um canal ou uma emissora de TV ou alguém que publicasse ou distribuísse o seu material, eles estão fazendo isso direto. A Lady Gaga fez um projeto para arrecadação de dinheiro por conta da pandemia, One World Together at Home, que teve a participação do Paul McCartney, Rolling Stones, Elton John e diversos outros atores, no dia 18 de abril. A audiência que eles verificaram é de mais de 70 milhões. Porque essa mesma live que foi feita na internet foi transmitida por diversos canais de televisão no mundo inteiro. E tem diversos países, diversos canais que não disseram qual foi o total dessa sua audiência. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é, no começo da pandemia, quando a gente estava começando, o consumidor ele estava com uma expectativa mais baixa em relação à qualidade e apresentação do que ele via. Agora,
conforme o tempo vai passando, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Por quê? Porque a exigência, a expectativa do consumidor em relação à qualidade e apresentação que a gente faz aqui nas lives cresceu por conta dessas lives que a gente está vendo, de atores ou os perfis que têm das próprias atrizes, atores, apresentadores. E todo mundo olha e fala: ah, eu sigo fulano no Instagram, ele é super simples, as postagens dele são criadas e montadas por uma equipe que anda com ele, que fotografa, que filma, e que muitas vezes parece que ele está tirando, ou ele faz a menção de estar fazendo uma selfie, mas não é uma selfie. É um fotógrafo profissional que está do outro lado fotografando ele, fazendo pose. E a gente precisa entender isso. Por isso que a gente fala que a verdade é atrás do espelho. Porque parece que tudo que aparece na internet é verdadeiro, as pessoas acham que é mais real. Nem sempre é assim. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. A gente tem que entender que tudo é um produto. Eu demorei para fazer a minha live. Por quê? Porque eu queria ter este recurso que vocês estão vendo agora, onde eu posso apresentar o slide, onde vocês podem acompanhar o meu raciocínio e eu posso apresentar para vocês isso, ao invés de vocês ficarem só me olhando, me assistindo, falando, o que é uma coisa que deve ser extremamente chata. Agora, outra coisa que a gente tem que entender também é o alcance das postagens. É a audiência que a gente concorre, que a gente consegue, que a gente alcança. Então, segundo várias estatísticas, as nossas postagens, que a gente fala que a gente tem um alcance próprio, de um público próprio, que são os nossos seguidores. Então, uma postagem nossa, ela atinge, segundo estatísticas, no Brasil, alguma coisa em torno de 6% do nosso total de seguidores. Agora, antigamente, a gente podia contar com postagens onde a gente ia ter um resultado orgânico. O que era orgânico? Quando você fazia sem investimento, agora pelo conteúdo, por uma série de situações, uma série de pessoas acabavam recebendo essa sua postagem. Agora, a gente tem que ver que tanto o Facebook quanto o YouTube, como todas as mídias sociais, elas hoje têm o que eles chamam de algoritmos ou de inteligência artificial, que não só limitou o seu alcance, mas como escolhe para quem suas postagens vão ser apresentadas, porque a sua postagem tem que ter relevância dentro daquilo do comportamento de consumo de postagens de mídia que esse consumidor tem. Agora, se você quiser ter um grande alcance, atingir um grande número de pessoas, você vai ter que fazer uma postagem patrocinada, uma postagem paga, você vai ter que fazer um investimento. Agora, muitas vezes a gente fala de tudo isso e as pessoas ficam olhando para a gente porque ela às vezes não entende essa matemática, mas ela funciona mais ou menos assim. Dentro de qualquer análise do que a gente chama de funil de vendas, a gente começa com as oportunidades de vendas, que são o quê? São todos os contatos, todas as ligações, os e-mails, todas as chances que você tem de contato com o seu cliente. Desses todos os contatos, você vai ter a oportunidade de interagir com esse cliente em alguns momentos, com alguns deles, que são os atendimentos. Desses atendimentos, você vai conseguir fazer algumas propostas comerciais, dependendo do tipo de negócio que você tem, e dessas propostas você vai fazer um número X de vendas. Normalmente, a gente costuma fazer algumas contas, conversa, fala, mas assim, vamos fazer só uma conta rápida. Vamos imaginar que de cada 10 propostas você consegue fechar uma. E de cada 40 atendimentos, você faz 10 propostas. Então, a gente começa a ver que para eu fazer 10 vendas, eu vou ter que fazer 100 propostas, vou ter que ter 400 atendimentos e o número de oportunidades tem que ser 7 vezes, normalmente, 7, 8, 9, depende do mercado, depende do tipo de produto, a quantidade de atendimentos. Então, essa matemática feita de baixo para cima mostra muito
quanto a gente tem que ter de alcance nas nossas publicações para a gente poder ter um resultado. Agora, tudo isso para a gente entender e chegar no seguinte ponto: como estão as suas comunicações? Porque eu vejo e eu acompanho muita gente ainda postando, por exemplo, roupa. A pessoa para na frente do espelho com a roupa que ela quer vender e fotografa, e ela acha que ela está fazendo uma foto igual ao perfil do Instagram da atriz, ou do modelo, ou do ator, ou do host de talk show, igual a ele. Não, não está. Você está fazendo de uma forma amadora, tentando imitá-lo. Aí a gente conversa com algumas dessas pessoas e ela fala para você: o que está acontecendo? Aí você fala para ela: olha, você precisa melhorar as suas fotos. A pessoa, e aí eu digo isso, nós brasileiros somos campeões de automedicação, então a pessoa não vai procurar um fotógrafo, ela troca de celular, porque ela acha que um celular melhor vai melhorar as fotografias dela. De certa forma, aquela imagem ruim vai estar com melhor qualidade, mas ela não vai ficar uma foto boa, porque não é um fogão que faz um chefe, não é o estetoscópio que faz um médico, são os anos de estudo e de experiência. Assim como não adianta você querer fazer um curso de 15 minutos, meia hora online para aprender uma coisa que você, por exemplo, como fazer marketing digital. A gente trabalha com... Eu não trabalho com marketing digital propriamente dito, mas eu pesquiso muito o comportamento do consumidor, e as pessoas, para poderem estar à frente do que está acontecendo, elas estão o dia inteiro lendo e estudando as tendências. Então, a gente precisa ver as técnicas. Hoje em dia você tem remarketing, você tem uma série de técnicas para você fazer Google AdWords, Facebook, Instagram, como que você faz o que eles chamam de retarget, que é quando você, que já viu um anúncio, você, pela sua navegação, o anúncio aparece novamente. Então, são uma série de técnicas que você precisa estar a par para poder fazer uma comunicação eficiente. Porque não adianta você ir procurar o médico quando você não tem dinheiro para comprar o remédio. Então você tem que buscar ajuda quando você precisa, para você poder se concentrar no seu negócio. Outra coisa, como está o seu atendimento? Porque a gente precisa entender como que a gente está atendendo, o que a gente está falando. Poxa, eu vejo uma série de configurações ou de atendimentos onde você manda um e-mail ou uma mensagem e você recebe, por exemplo, dependendo do tipo de negócio, o vendedor fala que é para você ligar para ele, ou o outro não atende, ou demora para alguém responder. Então, assim, qual é o atendimento que você está dando para o seu consumidor? Né? Ele pede informação, a pessoa manda procurar no site do fabricante. Então, a gente tem que entender isso. O que a gente está fazendo? E, principalmente, o que a gente está fazendo de diferente. Porque a gente tem que pensar em como está a experiência que nós estamos proporcionando ao nosso consumidor. Né? Eu estava conversando com um amigo que comprou um tênis num shopping por drive-thru. Então, ele falou que ele comprou, ele recebeu por WhatsApp um boleto, ele pagou, foi até a loja, foi até o shopping, dirigiu, entrou de carro, pegou uma sacola e foi embora. Foi para casa, foi experimentar o tênis dele. Não serviu, e aí ele falou que deu muito trabalho para trocar. Que se ele soubesse que teria sido assim, ele teria comprado no marketplace, que era mais fácil. Então, assim, a gente tem que pensar que experiência eu estou proporcionando para o meu consumidor. Por que ele vai comprar de mim e não vai comprar no marketplace? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Criar uma estratégia para poder trabalhar. Qual que é a sua estratégia de negócio? Eu conversei com um cara há pouco tempo e ele está tendo um ótimo sucesso depois que começou a pandemia, quando ele entendeu que o negócio dele, em vez dele ficar fazendo postagem, ele contratou uma agência. A agência está postando para ele e ele
está fazendo entrega dos produtos dele. Ele pôs os atendentes dele para responder e dar atenção aos clientes, e ele mesmo está entregando o produto dele. Então, a gente está tendo uma situação diferente. A gente está tendo uma situação onde ele está focando no negócio dele e trabalhando para o consumidor dele. Então, hoje a gente tem que pensar qual a experiência que eu estou proporcionando para o meu consumidor. Gente, desculpa, meu vizinho simpático acho que está fazendo reforma. Então a gente precisa pensar em qual é essa experiência que a gente está proporcionando para os nossos consumidores. E, de preferência, gente, procure entender, procure se colocar no... A gente tem aquela piada que a gente fala que você tem que se colocar nos sapatos de quem está sendo seu consumidor, para você poder entender qual é a experiência que ele está tendo, o que você está proporcionando a ele. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E se alguém quiser, por favor, mande uma mensagem para a gente na Academia de Varejo ou na própria Caimã Consultoria. E se a gente puder ajudar, a gente vai procurar conversar com vocês. Eu sou Marco Sampaio, muito obrigado pela audiência.